Olá, vamos pensar numa coisa. E se desse para provar a existência de Deus usando apenas a lógica? Hoje a gente vai mergulhar num argumento clássico, lá de O Livro dos Espíritos de Allan Kardec, que busca fazer exatamente isso. A ferramenta? Uma ideia bem simples. Para todo efeito existe uma causa. Vamos seguir esse raciocínio passo a passo. E tudo começa com uma pergunta. E que pergunta, né? Deus é infinito? Mas o interessante aqui não é só a pergunta em si, mas como a resposta é procurada. Em vez de se apoiar só na fé, o argumento se constrói todo em cima de um pilar da lógica. Vai ser essa a nossa ferramenta para investigar essa questão tão profunda. E aqui, olha, tá a base de tudo. O axioma de que não existe efeito sem causa. É um princípio fundamental, né? Nada simplesmente brota do nada. Tudo que a gente vê, tudo que acontece tem uma razão por trás, uma causa que deu origem àquilo. Esse é o alicerce de todo o raciocínio que a gente vai construir. E o Allan Kardec aplica essa lógica diretamente no maior efeito que a gente conhece, o próprio universo. O raciocínio é bem direto. Se o universo existe, ele é um efeito. E todo efeito, como a gente acabou de ver, precisa de uma causa. Para ele, duvidar dessa causa é a mesma coisa que dizer que o universo surgiu do nada, o que, pela nossa regra de lógica, simplesmente não fecha. Certo. Então o universo é o nosso grande efeito. Mas e as provas? Onde é que a gente enxerga isso? O argumento nos convida a olhar para dois lugares bem diferentes, para o que é imensamente grande e para o que é incrivelmente pequeno. E segundo a fonte, os dois caminhos levam à mesma conclusão. De um lado, a gente tem um macrocosmo. Pensa só, a vastidão das galáxias, a dança das estrelas, uma escala que a nossa mente mal consegue registrar. E do outro lado, o microcosmo. A gente olha para dentro, para a complexidade da vida, para o funcionamento de um único corpo, que já é um universo por si só. O argumento aqui vai fundo na ordem do cosmos. A fonte não enxerga a mecânica das galáxias, essa harmonia toda do universo como se fosse um acidente caótico. Muito pelo contrário, descreve tudo como um sistema superordenado. E um efeito tão grandioso e tão organizado assim exigiria, por pura lógica, uma causa igualmente grandiosa. E do gigantesco, a gente dá um mergulho no minúsculo. O argumento apresenta o corpo humano como uma síntese do universo. A ideia é que a nossa própria biologia, com toda a sua complexidade e harmonia, é uma evidência tão poderosa quanto as galáxias. Não é à toa que é chamada de a maior maravilha da Terra. Bom, se a evidência está por toda parte, do cosmos até o nosso próprio corpo, por que essa causa não é algo óbvio para todo mundo? A análise agora muda o foco. Sai da evidência externa e vai para um fator interno, a nossa percepção e a jornada de amadurecimento dela. E é aqui que o argumento toma um rumo bem interessante. A fonte sugere que, na verdade, ninguém não acredita. A questão é outra. Algumas pessoas simplesmente ainda não desenvolveram a percepção para enxergar. É como se a verdade estivesse sempre ali, visível, mas bloqueada por dois grandes obstáculos. E, segundo a fonte, esses obstáculos são o orgulho e a ignorância. O texto descreve eles como se fossem véus que cobrem a nossa percepção, sabe? Barreiras internas que nos impedem de ver a realidade com mais clareza. Mas essa percepção não é algo estático, parado no tempo. A fonte descreve um processo, uma jornada. Começa num estado bloqueado por aqueles fatores que a gente viu, mas, com o tempo e o que é chamado de despertar dos valores espirituais, as portas do entendimento começam a se abrir aos pouquinhos. E essa talvez seja a virada de chave. A causa não está se escondendo. Somos nós, a nossa consciência, que estamos numa jornada, evoluindo. A fonte diz que o Criador está sempre no mesmo lugar. A gente é que, conforme amadurece, se aproxima e se torna capaz de perceber. É uma jornada de aproximação, não uma revelação que cai do céu. Agora, vamos amarrar todas as pontas. A gente já viu a premissa de causa e efeito, já olhou para as evidências na criação e já falou sobre a questão da percepção. O que acontece quando a gente junta tudo isso? A análise nos leva ao que a fonte chama de uma conclusão lógica quase que inevitável. Vamos voltar lá para o começo, para o alicerce de tudo. O axioma de que todo e qualquer efeito deve necessariamente ter uma causa por trás. Em seguida, a gente aplica esse axioma a tudo que foi apresentado como evidência. A criação inteira, desde o macrocosmo do Sol e das galáxias até o microcosmo e do espírito e do corpo humano, tudo isso é visto como um vasto e complexo efeito.
E aí, a conclusão lógica meio que se apresenta sozinha, né? Se os pontos anteriores são válidos, a nossa própria razão nos leva a uma inteligência suprema. Ela seria a causa primária, a fonte original de todo esse gigantesco efeito que a gente chama de universo. E esta análise termina não com uma afirmação fechada, mas com um desafio direto, quase que uma instrução para a nossa investigação pessoal. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e a vossa razão vos responderá. É uma conclusão que deixa a questão em aberto, sugerindo que a resposta final não vem da fé cega, mas sim do exercício da nossa própria razão.